Olá, essa aula nós vamos discutir o capítulo 4 do livro do Stroud, que tem o título Interno e Externo, Empírico e Transcendental. E o objetivo aqui vai ser passar um pouco para vocês a ideia de como o livro se divide mais ou menos em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao 3, que nós já analisamos, há uma tentativa de compreender estratégias de dialogar com o ceticismo que, como nós vamos ver, ou como já vimos em outros contextos, o Stroud pensa que não são satisfatórias porque elas não dialogam com a origem do problema cético. Tem uma maneira que o próprio cético concebe a sua posição e portanto, a nossa posição enquanto seres humanos envolvidos no cotidiano, que essas respostas que nós vimos até agora, sobretudo do Moore e do Austin, não parecem levar em consideração. Então, a partir do capítulo 4, nós vamos ter uma análise de posições que dão um passo, ou dão alguns passos, além das posições anteriores, na direção de reconhecer a origem das dúvidas céticas, mas que, segundo o Stroud, continuam tendo alguns problemas. Então, isso, lembrando, agora talvez seja um bom momento para vocês voltarem para a introdução do livro, em que o Stroud dizia que, basicamente, o que ele pretende fazer ao longo do livro é mostrar que as tentativas de refutar o ceticismo que foram apresentadas até o momento em que ele escrevia, pelo menos, não teriam sido satisfatórias e que, nessa medida, ele não estaria necessariamente defendendo a verdade do ceticismo, mas pelo menos tentando mostrar que há mais força do que normalmente se pressupunha. Então, esse capítulo, assim como os demais, vai ter uma estrutura que uma primeira parte maior em que o Stroud apresenta a posição do filósofo com o qual ele dialoga aqui, no caso Kant, e uma segunda parte em que ele faz uma avaliação crítica dessa posição, em particular da resposta que essa posição ofereceria ao ceticismo. Só um minuto que eu estava olhando aqui se o microfone está funcionando. Então, o que eu pretendo fazer, talvez um pouco diferente do que eu fiz nos capítulos anteriores, em que a gente leu os autores com os quais o Stroud dialogou e fizemos um esforço um pouco maior de tentar entender esses autores primeiro e depois entender a posição do Stroud. O caso do Kant é mais complicado, como eu já disse em algum momento, porque não há assim um texto do Kant que eu possa indicar para vocês com uma leitura, assim, um capítulo que vá ser suficiente para entender minimamente a posição do Kant, até mesmo dada a complexidade dessa posição, a importância dela na história da filosofia. Então, nesse caso em particular, eu acho que eu vou sugerir que a nossa atitude seja um pouco diferente. Nós, talvez não tão diferente assim, porque em última instância o nosso objetivo sempre foi entender a posição do próprio Stroud, mas aqui mais do que em outros casos, eu acho que é importante fazermos suspendermos o juízo um pouco sobre a correção da leitura dele ou não, sobre Kant. Eu tenho certeza que alguns de vocês já devem ter estudado Kant com mais detalhe, talvez discordem de algumas coisas, mas vamos pensar aqui no Kant como um Kant para nosso consumo. Uma posição que vai servir para entendermos, fazermos em particular uma distinção entre a posição dele e as que nós vimos anteriormente, e para entendermos melhor por que o Stroud pensa que o ceticismo é importante, por que ele pensa que não há uma boa resposta a essa posição. Então essa vai ser um pouco a minha atitude aqui ao reconstruir esses argumentos, muito embora eu mesmo tenha bastante interesse pela posição do Kant. Acho que é uma posição fundamental para a compreensão de toda a filosofia que surgiu depois dele. Então acho que é uma posição que merece ser investigada com atenção,
Mas esse não é o objetivo desse curso em particular, esse seria o objetivo para um curso de História da Filosofia Moderna, ou alguma coisa até mais específica do que isso. Então, passando para a apresentação do idealismo transcendental, eu acho que, complementando o que eu disse lá no início, como pensar na introdução do Kant nesse livro, por que nessa ordem, por que fora de ordem cronológica, por exemplo, por que não começar com Kant, depois ir para o Moore e para o Austin, por exemplo, é porque, isso é a minha forma de colocar, não de Stroud, mas acho que ao invés de seguir uma ordem cronológica, ele está seguindo uma ordem lógica, uma ordem das razões. Ele pensa que tem algo na posição do Kant que é, em algum sentido, melhor, superior, ou mais claro, mais explícito do que as posições outras na história da filosofia, em particular aquelas que a gente já viu, e que, por Kant defender uma maneira distintiva de compreender a natureza da própria filosofia, ele estaria também oferecendo uma nova forma de compreendermos o próprio problema do mundo, do ceticismo sobre o mundo externo. Então, ele serviria para entendermos melhor a origem do problema, entendermos melhor o significado do ceticismo. Tentando resumir de forma bem introdutória, a ideia é que, ao contrário de outros filósofos, de acordo com o próprio Kant, talvez todos os filósofos que o precederam, e de acordo com Stroud, isso incluiria também Moore e Austin, ao contrário de todos esses, a tarefa da filosofia para o Kant não seria uma avaliação interna das nossas crenças cotidianas ou empíricas. Então, agora talvez valha a pena lembrar vocês de novo do início do artigo do Thomson Clark, em que ele perguntava o que o ceticismo está questionando exatamente, são as nossas crenças cotidianas ou o produto de uma investigação filosófica, etc. A sugestão lá era o segundo, é um produto de uma investigação filosófica. O cético, na verdade, não está atacando as nossas crenças cotidianas. E aqui, pelo menos implicitamente, eu acho que podemos ver um acordo entre o Clark e o Kant, como lido pelo Stroud, pelo menos. A ideia é que uma coisa seria avaliar as nossas crenças cotidianas, questionar nossas crenças cotidianas, defender nossas crenças cotidianas. Isso tudo pode ser feito. Mas isso não é a tarefa que ele concebe para a sua versão de filosofia. A filosofia deveria, em vez disso, explicar as condições de possibilidade, e eu acho que eu poderia, talvez, concordando com o espírito, pelo menos, do que o Kant diz, identificar isso como as condições de inteligibilidade, as condições de sentido dessas crenças. Então, eu não estou avaliando as crenças elas mesmas, mas as condições de possibilidade. O que torna essas crenças possíveis? O que as torna sequer inteligíveis? Eu não estou tentando defender a verdade das crenças, mas compreender o sentido ele mesmo da nossa posição cotidiana, por exemplo. E para fazer isso, eu preciso assumir uma perspectiva externa, que é o que o Kant vai chamar de transcendental, que não deve ser confundido com transcendente. Não, a ideia não é falar de uma perspectiva externa assumindo a posição de Deus, por exemplo. Isso seria uma posição transcendente, que está completamente além da nossa estrutura conceitual, mas é, a partir dessa estrutura, fazer um esforço para descobrir as condições de possibilidade da mesma. Nesse sentido, é um esforço de descoberta imanente das condições da experiência. Isso é talvez uma dificuldade que a gente não precise também tocar aqui com detalhe, mas transcendental em Kant tem esse sentido de dizer algo sobre as condições gerais da nossa experiência, sem para isso adotar uma perspectiva subespécie eternitatis. Então, quando a gente fala em externo e interno,
como sempre, em todos os textos que a gente leu até agora, vale a pena lembrar daquela máxima clarkiana de que palavras podem ter gêmeos verbais, proposições, etc. Então, interno e externo não tem um significado único, a gente tem que olhar para o contexto e entender essa oposição no contexto em que ela é feita. Então, o caso do Kant tem essa peculiaridade. Há um sentido em que é externa por oposição ao que nós fazemos, por exemplo, nas nossas investigações cotidianas e nas nossas investigações científicas. Nessas investigações nós procuramos descobrir novos fatos, estender o nosso conhecimento. A filosofia não estenderia o conhecimento materialmente, nós estamos descobrindo novos fatos empíricos, mas sim descobrindo verdades sobre as condições de possibilidade da própria ciência, da própria investigação cotidiana. E isso, então, é o que o Kant chama de transcendental. Mas, primeiro ponto. Como que isso distingue o Kant dos filósofos que vimos até agora? E aqui eu acho que seria... Eu sugeri que vocês olhassem de novo o texto do James Conant, Variedades do Ceticismo, em que ele distingue o ceticismo cartesiano e o ceticismo kantiano. Eu tratei disso lá na nossa primeira aula, talvez vocês possam voltar também aquele vídeo. Mas aqui é um bom contexto para refrescar a memória de vocês e explicar, então, essa diferença. Aqui é uma citação do Conant. Ele diz que o cartesiano, o que ele chama naquele artigo, vocês devem lembrar, né, de o cético cartesiano, é um personagem inventado que faz perguntas como as que o Descartes faz na primeira meditação, por exemplo. Esse é o cético cartesiano no sentido que nos interessa aqui. O cético cartesiano quer chegar ao conhecimento. O kantiano quer chegar ao fundamento da possibilidade do conhecimento. Esse era um ponto que eu tratei com mais detalhe naquela aula, mas tem um sentido, tentando aqui resumir, em que a problemática kantiana acerca das condições de possibilidade do conhecimento é essencialmente distinta da problemática cartesiana, que diz respeito a distinguir no interior do nosso conjunto de crenças quais são certas e quais não são. Então, é nesse sentido que o cético cartesiano quer conhecimento, quer garantir a certeza de algumas das nossas crenças, quer um critério para distinguir essas crenças das que não são seguras e certas, enquanto que a problemática kantiana se concentra numa investigação de algo que é uma condição de possibilidade do conhecimento. Então, ela vai mais fundo. A pergunta, então, tudo... Essa é uma passagem que eu citei na primeira aula, talvez eu pudesse citar aqui de novo, mas acho que eu não queria me estender demais, mas o Conant diz lá na sequência que se a gente está ciente dessa diferença fundamental, nós vamos nos dar conta de que todas as palavras usadas para expressar o problema podem adquirir valências diferentes se elas são usadas no sentido cartesiano ou no sentido kantiano. E esse, de novo, é um ponto clarkiano. De novo, é um ponto sobre gêmeos verbais. As mesmas palavras, as mesmas perguntas podem ter significados diferentes. Então, a pergunta como posso saber algo sobre o mundo exterior, por exemplo, ela pode ter um sentido específico quando feita pelo cartesiano e outro sentido quando feita pelo kantiano. E acho que isso está no horizonte desse capítulo de Straub que nós estamos investigando. Então, acho que tem uma conexão interessante a ser feita com o James Conant, mas isso é uma leitura apenas sugerida, então eu estou aqui apontando nessa direção para quem tiver interesse. Mas para quem não tiver lido o Conant, basta, eu acho, todos vocês leram o texto do Thompson Clark, basta lembrar dessa distinção clarkiana entre gêmeos verbais e diferentes formas de fazer perguntas com as mesmas palavras. E o ponto todo aqui, então, resumindo, é que o Kant está fazendo perguntas que podem soar exatamente as mesmas que o Descartes faz, podem ser expressas com as mesmas palavras, inclusive, mas, dada a sua concepção da natureza da investigação filosófica, como sendo transcendental e não empírica, as respostas, o sentido que essas perguntas vão adquirir e as respostas que vão ser dadas a elas têm uma valência diferente. Eu acho que isso é fundamental para entender o capítulo e para entender, em particular, para o nosso
caso aqui, para os nossos objetivos, as semelhanças e diferenças entre o Kant e o Moore, um ponto que eu vou voltar depois. Então, mas isso foi um parêntese sobre Kant, voltando para o nosso ponto aqui, tentando explicar isso de uma forma mais próxima ao próprio Stroud. Stroud começa lembrando que o próprio Kant pensa que as teorias que o precederam, todas elas, essa é a tese radical do Kant, conduziram ao ceticismo. Ele está pensando, obviamente, de forma mais imediata nos filósofos que o precederam, na filosofia moderna. Ele nomeia ali na crítica da razão pura o Berkeley, o Descartes, o Hume, mas ele parece ser uma tese ainda mais radical do que essa. De fato, todas as teorias do passado conduziram ao ceticismo. Isso é uma paráfrase do Stroud, do que o Kant diz, mas é praticamente literal. E esse seria o escândalo da filosofia. Tem uma citação de novo do Kant ali no parágrafo, no início do capítulo, em que Kant diz que o escândalo da filosofia seria ter de aceitar a existência do mundo exterior apenas com base na fé, sem ter tido uma prova da existência do mundo exterior. Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é como assim não houve prova da existência do mundo exterior? Não foi exatamente isso que o Descartes pretendeu dar, o próprio Berkeley, talvez o Hume não, o Hume um pouco mais complicado, o Hume parece estar mais interessado em, de fato, nos apresentar a força do problema do que apresentar uma resposta, mas há interpretações de Hume que teria uma resposta naturalista ao problema, por exemplo. Mas, enfim, como assim não houve ainda uma resposta a esse problema? Então, acho que essa é a primeira pulga atrás da orelha que tem que ficar na cabeça de vocês. A tese por trás dessa alegação, como entendida pelo Stroud, de novo, é algo que eu acho que pode ser apresentado, embora ele não use essa expressão, porque tem muitos realismos e idealismos, e talvez confunda um pouco as coisas, mas pelo menos para a gente começar a pensar no problema, o problema, de acordo com Kant, de todas as teorias do passado, é que elas adotam alguma espécie de realismo indireto. Isso é uma terminologia que eu acho que aparece no texto, mas que eu vou usar aqui. Definir da seguinte forma, ou vou usar a expressão para fazer referência à seguinte tese, que eu cito do parágrafo 7 do Stroud. Para Kant, todas essas teorias do passado fracassaram porque elas representam o nosso conhecimento das coisas fora de nós como, de algum modo, indireto ou inferencial. Então, eu só conheço as coisas exteriores por meio de uma inferência. Que tipo de inferência, a partir do quê, quais são os dados para fazer essa inferência, é aí que vão variar as teorias. Mas vocês podem pensar, por exemplo, no Descartes, dizendo que eu tenho que inferir a partir das minhas ideias. E aí é justamente a prova que o Descartes oferece no restante das meditações, que nós não discutimos aqui. Ela basicamente depende de mostrar que há uma ideia, o conteúdo dessa ideia ele mesmo nos permite inferir que nós somos criados por um Deus onipotente, mais perfeito do que nós, e é assim que eu vou garantir a inferência de que as minhas crenças sobre o mundo externo estão corretas. Mas é uma inferência baseada em algo que eu tenho acesso direto, o conteúdo de uma ideia que é inata, inclusive, né, no caso do Descartes. Mas isso é Descartes. É um exemplo só. Talvez, se vocês pensarem no Berkeley, tem algo análogo. Nós temos ideias na nossa mente. Elas não são, talvez, inatas. Aliás, essa é uma das objeções que o Berkeley faz ao Descartes. Mas também, por causa da confiança na existência de Deus, para Berkeley, nós estamos justificados a inferir que Deus não teria criado um mundo em que as nossas percepções divergissem completamente da forma como as coisas são. Então é uma prova indireta, de novo. E
poderíamos pensar em outros exemplos, mas eu acho que é suficiente vocês pensarem nessa estrutura. Eu tento provar a existência das coisas externas a partir de algo que eu teria conhecimento imediato. Mas o conhecimento do mundo externo, ele mesmo não é imediato. Então, esse, segundo Kant, é o problema que leva as filosofias que o antecederam ao ceticismo. Essa é a origem. A solução, obviamente, é o contrário disso, vamos dizer assim. É que eu vou chamar de realismo direto, que eu resumo, né? De novo citando o Stroud, para evitar o ceticismo, devem-se rejeitar todas as explicações inferenciais ou indiretas do nosso conhecimento do mundo. Então esse é o projeto kantiano. Vocês podem pensar nisso, eu sugeri que vocês dessem uma olhada no prefácio, na introdução da Crítica da Razão Pura, para entender um pouco o projeto. O projeto do Kant é explicar as condições de possibilidade do conhecimento, explicar como é que nós podemos ter conhecimento objetivo do mundo, e para fazer isso ele vai defender uma visão da nossa relação com as coisas em que nós cortamos esse intermediário, justamente. Nós temos uma forma de acessar diretamente as condições da nossa experiência de objetos. Isso é a filosofia transcendental. Acessar as condições sob as quais eu conheço objetos, eu faço isso diretamente analisando a mim mesmo em algum sentido. Mas tudo isso é sempre complicado. O sentido transcendental, não empírico, não é uma investigação empírica das minhas crenças, é uma investigação transcendental sobre as condições de possibilidade da experiência. Para quem conhece Kant, as categorias, os princípios puros do entendimento e as formas da sensibilidade. Mas, enfim, esses são os detalhes da posição que a gente não precisa entrar, mas em termos muito gerais, o projeto kantiano é esse, é rejeitar ou acabar com o escândalo da filosofia, rejeitar, portanto, dissolver o ceticismo, ao rejeitar uma forma indireta de explicação do nosso conhecimento dos objetos, da nossa experiência. Então, acho que isso, espero, seja suficiente como uma porta de entrada. E aí, o que eu vou propor é que a gente pense nessa comparação entre Kant e Moore que o Stroud oferece, porque vocês poderiam dizer, eu suponho, talvez tenham pensado nisso, ora, mas o Moore também é um realista direto. Então qual é a diferença entre Moore e Kant? Nós vimos na discussão da aula passada, que tem um pequeno detalhe aí, o Moore ele mesmo parece flertar com uma posição realista indireta, que tem a ver com acesso imediato aos dados sentidos, e como a gente discutiu, o próprio Stroud diz que não entende como é possível, que parece haver essa incompatibilidade entre um realismo indireto e as provas da existência do mundo externo, mas vamos colocar tudo isso entre parênteses e vamos pensar no Moore, que prova a existência do mundo externo nos artigos que eu sugeri que vocês lessem, no Moore do Prova do Mundo Externo, uma defesa do senso comum. Esse Moore tem toda a cara de realista direto, está dizendo que as coisas existem independente de nós, assim por diante. Então qual é a diferença entre o Moore e o Kant? Acho que pensando nisso, nós vamos entender melhor a leitura que o Stroud faz e o que seria o avanço do Kant em relação ao Moore. Então aqui eu vou voltar a essa ideia de que é importante lembrarmos, o próprio Stroud faz isso, embora ele não use, eu acho, nesse capítulo a expressão do Clarke, gêmeos verbais, mas ele diz basicamente isso, que está por volta do parágrafo 10. É importante lembrar que as mesmas palavras ou frases podem expressar conteúdos ou sentidos distintos. Então, coisas que o Moore diz podem soar muito parecidas com coisas que o Kant diz, mas talvez elas tenham um sentido distinto. E aí, eu não vou entrar nos detalhes aqui, eu só vou lembrar vocês, há uma série de tentativas de mostrar o que seria exatamente a diferença entre Kant e Moore, os parágrafos 10 a 23, várias
possibilidade de pensar nisso, eu quero, na verdade, enfatizar a conclusão. A conclusão é que, se o entendimento só dos termos não garante o entendimento da tese de Kant, poderia ser uma estratégia mais razoável concentrar-se naquilo que se poderia chamar de significação ou ideia daquelas palavras para Kant. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, pulando um pouco essa análise, é que, de fato, não adianta a gente buscar, se eu simplesmente pegar o texto do Moore, pegar o texto do Kant e ficar procurando diferenças nos termos que eles usam, eu talvez não encontre diferenças tão fundamentais. Eu deveria, em vez disso, olhar para o significado desses termos. E aqui que está a tarefa que vai interessar, que é o cerne dessa primeira parte do capítulo, dessa análise da posição do Kant, é entender o significado dos termos que o Kant usa. E aí o Stroud coloca, então, duas questões que vão ser analisadas no restante do capítulo, que tem a ver com essa tarefa. A primeira é qual é exatamente a tese realista que Kant quer estabelecer, como expressá-la, se as palavras usadas no modo mais natural para expressá-las também poderiam expressar algo que já foi provado ou poderia ser provado com facilidade por Moore. Essa é a primeira pergunta, basicamente, qual é o significado da tese realista do Kant e como é que eu posso expressar ela de uma forma que eu perceba a diferença em relação ao Moore se as palavras que eu naturalmente usaria para expressá-la são palavras que o Moore também poderia ter usado. Então eu preciso de uma estratégia para permitir entender um sentido diferente para essas perguntas. Segunda questão, como Kant de fato tenta ou mesmo espera estabelecer essa tese realista? Então a segunda questão tem a ver com qual é a estratégia argumentativa do Kant, qual é a prova que ele pretende oferecer. O Stroud vai inverter a ordem, começar pela segunda pergunta. Ele acha que se a gente entender melhor a estratégia, esse é um caminho para entender o significado desses termos em Kant. Então, vamos a essa pergunta que vai ser fundamental. Como é que o Kant tenta estabelecer sua tese realista? Então, o primeiro ponto que eu quero salientar é que o Stroud distingue dois tipos de provas: pró-realismo ou anti-ceticismo, tomando aqui como mais ou menos sinônimas, que poderiam ser dadas. Uma prova consistiria em estabelecer internamente a verdade daquilo que o cético nega. Isso é o que o Moore faz. Eu coloquei aí o supostamente no meio da frase, estabelecer a verdade daquilo que o cético supostamente nega, porque justamente o que estará em questão nessa discussão entre Kant e Moore é o que exatamente o cético nega. Do ponto de vista do próprio Moore, isso é o que nós vimos no capítulo anterior, o cético está negando a verdade de uma proposição empírica. A saber que há coisas exteriores, o cético nega essa proposição e a prova consiste em estabelecer, digamos que o cético diga não P, a prova consiste em estabelecer P, internamente, empiricamente. Então esse é um primeiro tipo de prova, que assume que o cético está negando é uma proposição empírica. Nós vimos que isso é exatamente o que o Moore sugere. A gente teve uma discussão sobre se ele faz isso intencionalmente ou não, etc. Vou deixar isso de lado, mas é isso que ele mesmo faz, que ele diz que faz. Ele está propondo a verdade de uma proposição empírica que o cético supostamente está negando. Stroud, nós sabemos já, eu adiantei, quer mostrar que não é exatamente, essa não é a melhor maneira de entender o ceticismo, que é outra maneira de entender o que o cético quer negar, e por isso a prova do Moore pode ser conclusiva, prova algo, ela tem a forma de provas que nós normalmente esperamos na nossa vida cotidiana, mas não refuta o ceticismo, porque o ceticismo não estaria fazendo exatamente isso. Então esse é o primeiro tipo de prova, essa é uma prova interna, vamos chamar assim. Qual o problema? Acho que eu já adiantei, como vimos no capítulo 3, essa prova não atenta à fonte do ceticismo. O que é a fonte do ceticismo? Que o problema dela é que ela descreve incorretamente o incômodo que o cético sente. O cético não está preocupado com, ele não quer negar a proposição empírica interna a coisas exteriores.
Ele acha, em vez disso, que está tudo bem, obrigado, nós usamos essas proposições, podemos dizer que sabemos que aqui está uma mão e, portanto, objetos externos, concordo com tudo isso, mas a nossa situação, quando fazemos isso, é análoga à daqueles aviadores que são obrigados, que são treinados apenas a usar conceitos de tal forma que, para finalidades práticas, eles vão identificar um conjunto de aviões, mas há outros que não estão contidos nessa instrução e, portanto, há um sentido mais fundamental em que eles não sabem se estão vendo um avião do tipo F ou G, etc. Posso dizer isso tem uma finalidade prática importante, mas, estritamente falando, eu não sei. Então, essa seria a fonte do ceticismo que o Moore sequer dá espaço para a gente pensar. Que o cético não é novidade para o cético que aqui está uma mão, que eu estou justificado em dizer isso, que eu posso dizer que sei que aqui está uma mão, mas tudo isso seria parte de um conjunto de práticas restrito, para usar aquela expressão do Thomson Clark. Então, essa prova, como vimos no capítulo 3, uma prova interna, ela tem lá sua utilidade, ela funciona como provas funcionam empiricamente, mas ela deixa de lado a origem das dúvidas céticas, essa sensação de que estamos limitados e assim por diante. Um segundo tipo de prova seria, e aí essa seria a prova que o Kant quer oferecer, rejeitar de fora, na investigação transcendental, uma condição para a própria formulação das perguntas céticas, entendidas agora como externas. Então é um pouco complicada essa paráfrase, mas eu estou tentando resumir várias coisas aqui. Então, lembrem, o que o Moore faz é rejeitar de dentro. Não, esqueçam, não é rejeitar. O que o Moore faz é responder de dentro, internamente, do ponto de vista do senso comum, uma questão feita pelo cético que ele entende como ela mesma sendo interna. O Kant sugere que nós rejeitemos a pergunta porque ela depende de um pressuposto que eu posso mostrar que é problemático, mas eu vou mostrar isso a partir de uma perspectiva transcendental, não de uma perspectiva interna. Qual é o pressuposto problemático? É o que o Strout chama de tese da prioridade epistêmica, que é uma outra forma de falar, ou talvez uma alternativa para descrever a tese do realismo indireto. O que é a tese da prioridade? Acho que vou definir depois, mas o que é a tese da prioridade epistêmica? É basicamente a ideia de que há uma prioridade em certos dados imediatos em relação aos objetos externos. Uma prioridade, por exemplo, no caso do Descartes, das ideias em relação aos objetos externos. Uma prioridade, talvez, de dados sensoriais, diretos, imediatos, em relação a um objeto externo. Então, essa é a tese do realismo indireto. O que o Kant quer fazer é rejeitar essa tese, mas ele não vai fazer isso apelando a ele não vai fazer isso fazendo uma investigação empírica, apelando a um fato empírico, a verdade de uma proposição empírica como Moore faz. Ele vai fazer isso a partir de uma investigação das condições de possibilidade da experiência. Então aí, se isso for possível, a vantagem é que esse tipo de prova vai até a fonte do ceticismo. Ela ataca o cético na perspectiva que o próprio cético se coloca, que é essa perspectiva externa. Então, eu não estou interpretando incorretamente a dúvida cética como sendo interna, eu reconheço que ela pode ser feita nesse nível externo, e nesse sentido, uma posição como a do Kant tem essa vantagem já de nos permitir entender a perspectiva a partir da qual o cético faz sua pergunta, e por mais que o próprio Kant tente dissolver a pergunta, ele pelo menos reconhece a importância de atentarmos ao nível em que ela é feita. Então ele permite entender melhor a fonte do ceticismo. Mas qual é a limitação dessa prova? Se ela funcionar,
ela abre espaço para a possibilidade do conhecimento. Mas isso não é o mesmo que explicar exatamente quais são as condições para o conhecimento ser obtido. Então, isso é uma prova bastante limitada. Ela abre a possibilidade do conhecimento, eu ainda preciso fazer muito mais, explicar exatamente como que o conhecimento é possível, e é isso que o Kant vai fazer ao longo da crítica da razão pura toda. E aí, para isso, a gente vai precisaria, se a gente fosse ler a crítica da razão pura, entender a contribuição da sensibilidade, a contribuição das categorias e assim por diante. Então, esse é o projeto kantiano no longo prazo, é oferecer não apenas uma prova da possibilidade do conhecimento, mas também explicar quais são as condições. O que nos interessa aqui é essa primeira parte só. Então é uma prova bastante limitada, tentar mostrar que se eu tiver um bom argumento para rejeitar a tese da prioridade epistêmica, então fica pelo menos em aberto a possibilidade de conhecimento. Só um pouquinho. Ajeitando aqui a tela. Bom, então, em particular, dentro desse projeto kantiano, deve-se mostrar que a experiência de coisas exteriores é uma condição até mesmo para a experiência interna. Isso que seria a prova dada na seção que na segunda edição é chamada refutação do idealismo. E o Stroud está falando disso aí no parágrafo 35, mas seria nesse contexto que o Kant de fato oferece a prova de que a tese da prioridade epistêmica é falsa. De que a ideia de que algo interno é epistemicamente prioritário em relação a algo externo pode ser dissolvida, mostrando que até mesmo a minha percepção interna, minha percepção das minhas sensações, das minhas memórias, de qualquer crença puramente subjetiva, depende, para a sua possibilidade, da percepção de coisas externas no espaço. Isso é o geral da refutação do idealismo. De novo, não vou entrar nos detalhes da posição do Kant, mas só para lembrar a quem já estudou um pouco Kant, essa é um pouco a estratégia dele lá, e é assim que ele vai tentar provar, refutar a tese da prioridade epistêmica e, portanto, refutar o idealismo, e nesse sentido aqui, refutar o ceticismo, refutar a dúvida de que conhecemos objetos externos, nesse sentido transcendental. Ok, então, isso é um geral da estratégia kantiana. Agora, passar para uma análise mais um pouquinho mais detalhada de como Stroud entende a estratégia kantiana para rejeitar a tese da prioridade epistêmica, e basicamente a resposta do Stroud aqui é que o próprio idealismo transcendental, essa posição que o Kant define como sendo a sua posição, esse é o nome que ele dá para essa posição, é a resposta dele na crítica que permite rejeitar a tese da prioridade epistêmica. Mas o que é o idealismo transcendental? Acho que tem uma passagem aqui, algumas passagens, que eu acho que resumem essa ideia. Aqui é o Stroud citando algumas passagens do Kant, então eu vou assumir que a paráfrase dele está correta. O único modo de alcançar essa conclusão, a saber, refutar a tese da prioridade epistêmica, o único refúgio que nos resta para evitar o idealismo cético e explicar como nosso conhecimento do mundo é possível, é aceitar o que Kant chama de idealidade de todas as aparências. Isso seria a tese do idealismo transcendental. A seu ver, podemos ter consciência direta somente do que nos pertence. Aqui, então, está o cerne da posição, o cerne do que nós podemos chamar aqui, e vai aparecer na sequência essa ideia de revolução copernicana do Kant. O Kant diz que a filosofia dele oferece uma espécie de revolução na nossa investigação
do conhecimento que é análoga à revolução que o Copérnico ofereceu na cosmologia. Ao invés de pensarmos que a Terra é o centro do universo, no caso aí do sistema solar, enfim, a gente pensa que o Sol é o centro e isso permite explicar melhor o movimento dos planetas em torno dele. O Kant estaria fazendo algo análogo ao colocar o sujeito, nós, no centro, em certo sentido. Os objetos, não mais investigar as condições de possibilidade de conhecimento dos objetos, olhando para os objetos, mas sim olhando para nós, olhando para as nossas formas da experiência, da sensibilidade, do entendimento. Então, há um sentido em que eu vou rejeitar o realismo indireto, rejeitar essa tese de que eu só posso inferir a existência de coisas a partir de algo interno, no nível empírico, se no nível transcendental, no nível da investigação das condições de possibilidade de conhecimento, eu atentar para o fato de que eu tenho consciência direta daquilo que, em certo sentido, já me pertence. Eu só posso, essa é uma tese quase tautológica, eu só posso ter consciência direta daquilo que eu tenho consciência direta. O que eu tenho consciência direta? Algo que já está em mim, em algum sentido. Essa é a ideia. Mas qual é o twist aqui, qual é o detalhe importante é que o que eu teria consciência direta a partir de uma análise das minhas próprias faculdades é de certas condições a priori para o conhecimento de objetos, que são dadas pelo funcionamento do entendimento, da sensibilidade da razão. Então, analisando as minhas capacidades cognitivas, eu vou entender quais são as condições para a experiência de objetos. Essa é a ideia. Esse é o cerne do idealismo transcendental. É um idealismo no nível transcendental porque ele diz que a percepção dos objetos depende de formas subjetivas, mas lembrem que subjetivo aqui, esse é um termo que é um gêmeo verbal. Subjetivo significa uma coisa no nível empírico, significa outra coisa no nível transcendental. Nós ainda temos que entender melhor o que exatamente seria o nível transcendental. Eu só estou chamando atenção para não se deixem levar, como vários leitores do Kant se deixaram e continuam se deixando levar pela aparência de que, bom, se a gente está dizendo que a percepção é subjetiva, então nós estamos assumindo um idealismo. Mas, ok, pode ser, é isso, em algum sentido o próprio Kant diz que é, mas qual é o sentido de subjetivo, idealismo, realismo, etc. Então, o nosso desafio aqui é entender melhor esses conceitos, certo? Então, essa é a ideia da assim chamada Revolução Copernicana em Filosofia. Nunca podemos explicar como o nosso conhecimento do mundo é possível, supondo que nossa percepção e nosso conhecimento das coisas apenas se conformam ao objeto percebido ou conhecido, de modo que devemos adotar a ideia revolucionária que afirma que os objetos devem se conformar ao nosso conhecimento. Aqui está numa casca de nós, como se diz, a tese central da Revolução Copernicana. Os objetos devem se conformar ao nosso conhecimento. Isso é uma citação lá da abertura da edição B da Crítica da Razão Pura. Então, os objetos devem se conformar ao nosso conhecimento ou à constituição da nossa faculdade de intuição. A passagem segue. Para evitar o idealismo cético e assim explicar como o nosso conhecimento não inferencial de coisas ao nosso redor é possível, portanto, para rejeitar a tese da prioridade epistêmica, temos de conceber todas as nossas percepções, quer se chamem internas ou externas, com uma consciência somente do que é dependente da nossa sensibilidade. Estuda uma citação do Kant. E todos os objetos exteriores dessas percepções somente como representações das quais podemos nos tornar imediatamente conscientes. Então, de novo, peguem essa frase. Devemos considerar, conceber todos os objetos exteriores somente como representações. Se vocês pegarem essa frase, as palavras usadas para expressar essa frase soam como justamente o contrário
do que soam como o inimigo do Moore, por exemplo. Né? Soa como alguém que está negando a realidade de objetos exteriores. Não é isso que o Kant quer fazer. O Kant já nos disse que o que ele quer fazer é o contrário disso. Ele quer nos garantir a possibilidade do conhecimento objetivo de coisas externas. Quer acabar com o escândalo do ceticismo. Como ele faz isso? Adotando, num outro registro, com um outro sentido, uma posição idealista. Então, a frase os objetos exteriores devem ser concebidos como representações tem um sentido empírico e tem um sentido transcendental. No sentido empírico, ela leva um idealismo empírico. No sentido transcendental, ela nos permite pensar na contribuição a priori que nós fazemos para a nossa experiência. Essa é a ideia, minimamente. Mas, segue o Strauss citando Kant, aceitar a idealidade de todas as experiências, aliás, aceitar a idealidade de todas as aparências, conceber os objetos exteriores como representações que são dependentes da nossa sensibilidade é adotar o idealismo. A concepção de Kant é que, para explicar como o nosso conhecimento do mundo é possível, exige-se alguma forma de idealismo. Então, eu preciso de um idealismo no nível transcendental, eu preciso aceitar que o conhecimento de objetos se conforma às minhas faculdades, para que eu tenha, no nível empírico, um acesso direto aos objetos externos. Eu vou garantir o realismo empírico, que é o que o Moore também quer fazer, mas o Moore quer fazer isso simplesmente se atendo ao nível empírico. O Kant quer garantir a possibilidade do realismo empírico, nos lembrando, no nível transcendental, que a cognição de objetos depende de uma contribuição subjetiva nossa. E aí, eu só citei um ponto que eu não estou entrando no detalhe também, para não complicar demais, mas que é fundamental para entender a posição do Kant. E aí, o Strauss cita de novo o Kant, também exige, a seu ver, a mesma forma de idealismo para explicar o caráter necessário, portanto, a priori, do nosso conhecimento do espaço, como expresso na geometria. Então, o idealismo transcendental, para Kant, não apenas prova a possibilidade do conhecimento direto de objetos no nível empírico, como também estabelece a possibilidade do conhecimento a priori que nós temos na matemática, na geometria, e na geometria tendo a ver com a forma da intuição no espaço, e na aritmética tendo a ver com a forma da intuição do tempo. Então, isso é, de novo, um detalhe da posição do Kant, para quem conhece, só para lembrar, mas para ajudar vocês que talvez já tenham estudado um pouco esses temas. A prova do idealismo transcendental serve tanto para rejeitar a tese da prioridade epistêmica e defender um realismo direto, quanto para, mais especificamente, fundamentar a possibilidade de conhecimento a priori na geometria. Então, isso é uma boa forma de pensar no projeto, na estratégia geral do Kant. Então, isso foram passagens para explicar melhor essa ideia, né, de que a estratégia de Kant, para rejeitar a tese da prioridade epistêmica, é defender o idealismo transcendental. Eu espero que, pelo menos nesse nível bastante geral, esteja claro a forma como ele vai defender o realismo direto no nível empírico é defendendo o idealismo no nível transcendental, defendendo que os objetos se conformam às nossas faculdades de cognição. É claro que isso, aparentemente, é paradoxal, porque o Kant parece querer evitar o idealismo recorrendo ao idealismo. Como é que isso é possível? Mas, de novo, eu só vou lembrar de algo que eu já disse, a chave para dissolver esse paradoxo é distinguir níveis de análise, o realismo e o idealismo, distinguir o sentido do que significa realismo e idealismo em diferentes níveis de análise, o nível empírico e o nível transcendental, que é a nossa forma agora, kantianamente, de falar em distinção interna e externa. Então, tentando deixar isso mais claro, a gente tem pelo menos dois sentidos de realismo.
Então, sentido interno e sentido externo. E pelo menos 2 sentidos de idealismo, sentido interno e sentido externo. O sentido interno, sentido empírico, ser realista é dizer eu tenho acesso às coisas externas. Ser idealista é dizer eu tenho acesso apenas às minhas ideias. Alguma coisa nesse sentido. Tem diferentes subtipos de idealismo, né? Nós podemos pensar nisso. Né? Eu tenho acesso imediato às minhas ideias, objetos externos são, na melhor das hipóteses, uma construção a partir das minhas ideias. Seria um idealismo interno ou empírico. Um realismo empírico é eu tenho acesso direto aos objetos externos. Então, esse é o sentido empírico dos termos. Agora, no sentido transcendental, isso muda. Transcendentalmente, dizer que o que seria ser realista transcendental? Seria dizer que os objetos têm uma certa constituição que é completamente independente das formas da minha cognição. Isso é o que Kant chama de realismo transcendental. É assumir que os objetos têm lá sua constituição, eu tenho aqui minhas condições de experiência e não tem uma relação necessária entre essas duas coisas. Essa, então, seria a versão pré-copernicana, não copernicana da nossa cognição. Ser um idealista nesse registro transcendental é dizer os objetos têm uma constituição que depende das formas da minha cognição. Há uma relação direta, imediata, das minhas condições subjetivas para a própria forma dos objetos. Então, isso é o idealismo no nível transcendental. Uma sugestão que o próprio Stroud faz, que eu acho que é útil, talvez se compreenda melhor a distinção entre empírico e transcendental como uma distinção entre 2 modos diferentes de falar ou empregar nossas palavras, ou entre diferentes pontos de vista a partir dos quais podemos falar das coisas. Eu acho que isso eu também vim enfatizando. Isso é uma forma como, por exemplo, Henry Allison e outros intérpretes do Kant sugerem justamente que a gente entenda essa diferença, né? Como níveis de análise ou pontos de vista diferentes para descrever a nossa experiência, o nível transcendental e o nível empírico. Tudo o que nos interessa aqui é chamar a atenção para o fato de que o Kant pensou explicitamente nessa diferença, defendeu que a filosofia tem esse papel que ele está entendendo como transcendental e não o papel empírico, e que eu posso fazer perguntas céticas, entre aspas, com um sentido transcendental, com um sentido externo ou com um sentido interno. Então, isso, qual é a grande sacada, qual é a grande vantagem de estudarmos a posição do Kant? É que ele permite que a gente pense nessas diferentes possibilidades de significado para essas perguntas. E aí, acho que só resumindo algo que eu já devo ter adiantado, no domínio empírico, as coisas são independentes de nós, para Kant. Isso é o que o Moore mostra. Kant concorda com Moore nessa tese. Ele é um realista empírico. Mas, aqui estaria a adição, no domínio transcendental, as coisas são aparências, são fenômenos, são algo que nos aparece, algo que está intrinsecamente determinado pelas nossas formas de cognição. E, portanto, nesse sentido, mas notem, não é o sentido empírico, é um outro sentido, as coisas dependem de nós. Então, é nessa medida que o Kant pode ser ao mesmo tempo um idealista empírico, desculpem, apaguem, um realista empírico e um idealista transcendental. E isso, voltando para um ponto anterior do capítulo, do livro do Stroud, isso tem a ver com a tal compatibilidade que o Stroud falava entre o ceticismo e agora vamos chamar assim, realismo. Há uma compatibilidade entre defender a proposição aqui está uma mão, etc., como o Moore faz, e, ao mesmo tempo, ser cético de um outro ponto de vista que agora nós podemos chamar de transcendental. Então, Kant oferece uma moldura para a gente pensar nessa possibilidade de compatibilismo com mais detalhe. Acho que eu tenho uma passagem aqui
em que eu de novo deixei um pouco minhas notas aqui, mas esse esquema aqui, o que significa ser independente de nós, o conceito de independente, depende se eu analiso isso no sentido transcendental ou no sentido empírico. O sentido empírico é o sentido que interessava ao Moore. Acho que essa passagem resume essa ideia. Então, de acordo com Kant, eu posso usar a expressão independente de nós, por exemplo, de duas maneiras diferentes. Usá-la empiricamente é selecionar uma classe de coisas que podem ser encontradas na experiência, diferenciando-a de outra classe de coisas para as quais esse termo, de fato, não se aplica. Há um contraste significativo a ser traçado no interior da nossa experiência entre coisas cuja existência e natureza são, em alguma medida, dependentes daqueles que as percebem e coisas cuja natureza e existência é inteiramente independente de todos os seres que percebem. Pedras, árvores, lápis e folhas de papel compõem a última classe, coisas independentes, enquanto que a existência de dores, pós-imagens, sonhos e similares depende da pessoa que tem essas experiências. Essa é precisamente a ideia que Moore insiste na construção da sua prova, e aí tem um pouco como que ele insiste nisso na sua réplica Ambrose, não vou entrar nesse detalhe. Mas então, pulando um pouquinho, considerado empiricamente a expressão independente de nós, que é o que se diz quando dizemos coisas independentes de nós existem, que percebemos diretamente, é que todas as coisas que podemos perceber diretamente, desculpem, estou lendo mal, volto. Considerando empiricamente a expressão independente de nós, o que se diz quando dizemos existem coisas independentes de nós que percebemos diretamente é que, entre todas as coisas que podemos perceber diretamente, há algumas que pertencem à classe daquelas coisas que existiriam, sejam elas percebidas ou não, uma classe que se pode distinguir dentro da nossa experiência da classe de coisas que dependem de nós para existir. Então, tudo isso para dizer que, do ponto de vista interno, o Moore está dizendo, aqui está uma mão, logo existem objetos externos independentes de nós. Tudo isso pode ser dito sem problema, há uma distinção empírica entre existir independente de mim e dependente de mim. O que é independente de mim existe no espaço, poderíamos colocar assim, essa é uma forma mais kantiana de colocar. O que é subjetivo, dependente de mim, são coisas que não existem no espaço, como dores, sensações, sonhos, etc. Existem na mente. Existem, o que eu diria, no tempo, no sentido interno. Então, essa é uma distinção que eu faço no interior da experiência. Estudo é Moore. Moore está chamando a atenção para essa distinção, e quando ele diz que ele está usando esse termo com o sentido que cotidianamente dizemos, ele está tacitamente, pelo menos, concordando aqui que esse é um uso empírico. Mas ele nunca concebe a possibilidade de um outro uso para esses termos. E é aqui que a gente está agora com o Stroud querendo pensar nessa possibilidade. E aí o Kant oferece um exemplo. Kant não aceita o realismo entendido transcendentalmente. Estou pulando algumas passagens. Ao usar as expressões independentemente de nós e diretamente percebido transcendentalmente, ele é um idealista. Nenhuma das coisas que percebemos diretamente existem de maneira independente de nós. Então, tudo o que nós internamente chamamos de objetos externos, como as mãos do Moore, internamente, desculpem a confusão aqui, mas do ponto de vista interno, são objetos externos. Do ponto de vista empírico, são objetos externos. Vou colocar assim para confundimentos. Mas, do ponto de vista transcendental, tanto as mãos do Moore, quanto as sensações do Moore, quanto os sonhos do Moore, são, num outro sentido agora, dependentes de nós. Todos esses fenômenos são determinados pelas formas a priori da nossa sensibilidade e do nosso entendimento. Então, continua a passagem, somente se o idealismo transcendental for verdadeiro, o realismo empírico pode ser verdadeiro. Mas o que é ser um idealista transcendental? Ou, de fato, dar a alguma expressão um emprego transcendental? Se não se usa essa expressão para selecionar uma subclasse de todas as coisas que encontramos dentro da nossa experiência, como faz uma expressão quando é usada empiricamente, como ela pode ter algum sentido inteligível para nós? E aqui, então, o Stroud está se encaminhando na direção daquela primeira pergunta que tinha sido feita antes. Está voltando a ela.
Então ele apresentou qual é a estratégia kantiana para provar, refutar a tese da prioridade epistêmica, provar uma certa versão de realismo direto, isso depende do idealismo transcendental. A pergunta agora é: qual é exatamente esse significado? O que seria o significado transcendental? Então aqui eu quero chamar a atenção para vocês de algo que pode ser, de novo, difícil e complicado na leitura do Stroud, porque ele, em alguma medida, está sugerindo que a gente pense no Kant como um exemplo de avanço, mas ele, ao mesmo tempo, quer sugerir que o Kant não está livre de problemas. Então aqui começa a avaliação crítica da posição do Kant. Já começa, pelo menos implicitamente, quando ele faz essas perguntas sobre o sentido que pode ser dado para a tese realista. Então eu vou apresentar alguns passos aqui. Então, primeiro, a tese realista do Kant, qual é o sentido em que Kant é um realista? Kant ele mesmo diz, ele não é um realista transcendental, ele é um realista empírico. Ele concorda com a tese de que há objetos externos, que significa há objetos que existem no espaço, que são diferentes das sensações internas, que não precisam ser percebidos para existirem. Então, há objetos externos significa objetos que existem independentemente da minha percepção, que são distintos dos objetos que dependem da minha percepção, como sensações, sonhos, etc. Tudo isso usando essas expressões no sentido empírico. Essa posição se opõe a um idealismo empírico, como, por exemplo, o do Berkeley, que afirma que ser é ser percebido. Estou usando aqui só como um exemplo mais claro. Eu penso que o Descartes também é um idealista empírico, que talvez todos os filósofos antes dele eram realistas transcendentais e, portanto, idealistas empíricos. Mas acho que o caso do Berkeley, essa famosa frase de que ser é ser percebido, ela ilustra de forma bastante clara o que seria se opor a um realismo empírico. Seria dizer que tudo depende de ser percebido para que exista. O Kant está se opondo a essa posição, então ele é um realista, significa que, no nível empírico, ele é um realista, significa que ele está rejeitando a posição como a do Berkeley. A complicação é, esse realismo, para Kant, só é possível por causa do idealismo transcendental. Eu só posso ter um realismo empírico, eu só posso rejeitar a tese da prioridade epistêmica se eu tiver provado que tudo o que percebemos, ou vamos colocar assim, se eu puder, porque aí eu estou quase cometendo uma petição de princípio, mas eu só é possível que eu tenha uma distinção entre objetos externos e internos, do ponto de vista empírico, se eu assumir a verdade do idealismo transcendental. Prova de que tudo que percebemos deve satisfazer as condições a priori da experiência, que, portanto, são internas. As condições a priori da experiência são, do ponto de vista transcendental, subjetivas. Elas dependem do sujeito. Mas esse não é o mesmo sentido que o termo teria do ponto de vista empírico. Então, a chave aqui é a gente sempre manter essa distinção em mente. Então isso, se eu parasse aqui, isso me parece uma boa moldura inicial para a gente começar a dar os primeiros passos na leitura da crítica da razão pura, entender o projeto kantiano, a revolução copernicana e assim por diante. Acho que essa distinção entre empírico e transcendental, como pontos de vista, significados que os termos podem adquirir, etc., é importante. Isso permite entender melhor a relação entre o Kant e o Moore, o Kant, Moore e outros filósofos como Descartes. Então, eu poderia parar por aqui, se o Stroud tivesse parado por aqui, mas o Stroud também quer oferecer uma avaliação crítica da posição do Kant, e aí eu só vou apresentar um pouco a estrutura dos problemas que ele apresenta. Então, vamos ter alguns problemas, eu acho que eu selecionei 3. O primeiro é que a conclusão de Kant
o idealismo transcendental é muito obscuro, talvez até mesmo ininteligível, que é difícil entender exatamente o que isso quer dizer. Primeiro porque há uma aparente circularidade na explicação. Eu estava indo já na direção de apresentar a circularidade quando eu basicamente disse que, para que a gente possa entender o idealismo transcendental, é necessário que a gente entenda a natureza da investigação filosófica como sendo distintiva da investigação empírica. Então, o idealismo transcendental depende de uma certa concepção da natureza da filosofia, mas para que eu possa entender essa visão da natureza da filosofia que o Kant oferece, eu preciso aceitar o idealismo transcendental. Isso parece ser um grande círculo da posição dele. Ele parece dizer que apenas essa visão de filosofia permite acabar com esses problemas, e para isso eu preciso aceitar o idealismo transcendental, e então parece ser um círculo. Eu tenho certeza que vocês que já estudaram Kant conhecem essa objeção e respostas que o Kant dá a ela, mas essa é uma objeção comum que se faz. Eu preciso de uma prova independente. Mas, então esse é o primeiro problema que tornaria a posição ininteligível, porque ela é circular, e aí eu não consigo definir os termos de forma não circular. O segundo problema, que eu acho que é mais importante para Stroud, é que a própria concepção que o Kant nos dá para o significado das palavras em geral implica que não há tal coisa como um sentido transcendental dos termos. Acho que essa é a crítica mais difícil de responder na interpretação do Kant. Por que o Kant defenderia uma concepção de significado incompatível com tal coisa como significado transcendental? Porque, bom, para colocar em termos muito resumidos, o significado de qualquer termo que eu uso empiricamente, quando eu digo uma garrafa na minha frente, há mãos, todos esses termos que eu estou usando, são conceitos que o Kant chama de conceitos empíricos, mas a aplicação de conceitos empíricos em juízos empíricos depende de uma adequação às categorias, que são os conceitos puros do entendimento. Então, por exemplo, quando eu digo há uma garrafa na minha frente, eu estou implicitamente fazendo uso da categoria de substância. Se eu digo a cor dessa tampinha é verde, eu estou fazendo uso implicitamente da categoria de substância e acidente, dizendo que verde é uma qualidade, um acidente do substrato garrafa e assim por diante. Então, o significado dos meus juízos empíricos depende da aplicação das categorias. Então, eu preciso... E as categorias, elas mesmas, só têm um sentido, isso é parte da posição do próprio Kant contra certas concepções metafísicas racionalistas, por exemplo, que categorias só têm significado quando eu aplico elas empiricamente. Não há um significado puro para, por exemplo, a categoria de substância. Por isso que eu não posso falar, por exemplo, com sentido determinado da minha existência enquanto uma alma, ou da existência de Deus, enfim. Essas são questões que para o Kant são matérias de fé, mas não de conhecimento. Eu não posso conhecer a mim mesmo enquanto uma alma, porque isso implicaria pensar numa espécie de substância que não é empiricamente atestável, e nessa medida eu não tenho um significado para a categoria de substância. Então há uma condição geral de significado em Kant que requer aplicação empírica. Ora, aí eu espero que vocês já estão vendo o problema, como então eu posso dar um sentido não empírico a termos como perceber diretamente, ser independente de nós, etc. Essa me parece uma boa objeção. Eu não vou aqui tentar defender o Kant dela, tenho certeza que há boas tentativas na literatura, mas então uma compreensão mais aprofundada da possibilidade do idealismo transcendental implicaria mais clareza sobre o que seria o significado transcendental. E o próprio Kant parece adotar uma visão de significado que não permite isso. Então esse é o primeiro problema. Acho que agora eu vou
por segundo problema, mesmo que seja inteligível, essa é a minha paráfrase, então mesmo que eu conseguisse de alguma forma responder a primeira objeção, o idealismo transcendental não parece mais satisfatório do que a conclusão cética que ele quer evitar. Isso também é uma objeção bastante comum que se faz ao idealismo. Eu acho que eu tinha uma passagem que eu ia citar. Acho que eu resumi aqui. Então, aqui eu vou fazer um resumo dessa ideia, também tentando voltar porque a gente viu lá no Clarke. É como se, ok, o Kant quer nos mostrar que podemos dizer tudo o que nós normalmente dizemos na vida comum, podemos ter conhecimento empírico, podemos ter conhecimento matemático, quer garantir a possibilidade disso tudo, mas para isso ele defende que, no nível transcendental, nós só podemos perceber aparências, fenômenos, objetos, enquanto eles satisfazem as condições da nossa experiência. Isso está, se vocês quiserem olhar de onde eu estou tirando essa ideia, parágrafo 69 e 70, e também lá para o final do capítulo, que é onde o Stroud apresenta qual é o problema, no final das contas, com a posição do Kant. Então, há um sentido em que nós continuamos restritos, diria o nosso cético que pensa que a nossa condição é como a dos aviadores. Eu acho que esse é o ponto que o Stroud está chamando a atenção aqui. Essa seria a minha forma de colocar de todo modo. O Kant nos oferece a possibilidade de justificarmos, darmos inteligibilidade ao conhecimento empírico, mas o preço disso é aceitarmos que nós de fato estamos restritos. No nível transcendental só podemos conhecer as aparências, não podemos conhecer as coisas como são em si mesmas, como o próprio Kant mais ou menos diz em alguns contextos. Então, mesmo que eu possa entender o idealismo transcendental, ele ainda não parece muito melhor, acho que essa seria uma forma de colocar, do que o próprio ceticismo, que entende a nossa posição como restrita. Ele seria, nesse sentido, muito mais próximo do ceticismo filosófico que interessa ao Stroud aqui defender, do que o próprio Kant se dá conta. E, bom, acho que esse é o problema mais importante para nós aqui, e acho que, por fim, eu nem vou entrar em muito detalhe aqui, é uma tese mais de exegese de Kant mesmo, que ele não teria um bom argumento, um argumento não circular contra a tese do realismo transcendental, e aqui eu resumi assim: Kant nunca parece considerar a possibilidade de que poderíamos, transcendentalmente falando, perceber diretamente algo que não é transcendentalmente falando dependente de nós. Então, tem todos esses problemas se a gente pode ou não entender o que seria o significado transcendental de ser dependente ou independente de nós. O ponto é, se isso for possível, nós ainda... Kant não ofereceu um argumento direto, não circular, que diga não é possível que o realista ofereça uma boa compreensão desses termos. Isso é uma crítica que se faz na interpretação do Kant, que ele basicamente rejeita o realismo transcendental porque ele não seria capaz de garantir o realismo empírico, mas daí não se seguiria que ele é falso, ou alguma coisa nesse sentido. Teria que ter um argumento direto contra isso. Esse argumento não nos interessa tanto aqui. O que nos interessa, no final das contas, é entender. O Kant vai além do Moore e dos filósofos que a gente analisou antes, tentando entender melhor a origem do ceticismo. Stroud pensa que isso é um ganho. Ele pensa que isso deixa mais claro o significado da pergunta cética do que se a gente entender ela como Moore entende, ou do que se a gente simplesmente rejeitar qualquer possibilidade de interpretá-la como tendo sentido, como o Austin faz. Kant, pelo menos, nos permite pensar que há um possível outro sentido, se a gente entender a natureza da investigação filosófica ela mesma como sendo externa, mas há uma série de problemas com a posição do Kant. Essa leitura até é bem tradicional da posição do Kant, muitos filósofos tentaram responder a essas dúvidas, então talvez seja possível salvar o Kant dessas críticas todas e, no final das contas,
aí sim termos uma boa refutação ao ceticismo. O Stroud, a leitura dele é que o Kant é no mínimo obscuro e ele não tem certeza de que o próprio Kant foi bem sucedido nessa tarefa. Então, qual é o ganho do capítulo? É, de novo, condicional, como todo livro é nos lembrar que não é tão fácil assim refutar o ceticismo, que há ainda uma possibilidade de entendermos a dúvida cética como tendo um outro sentido e que não foi, nesse sentido, refutada ao longo de toda a história da filosofia. E aí, nesse espírito que eu vou terminar com essa passagem da conclusão, em que o próprio Stroud resume aí o resultado do capítulo. Pode-se, então, considerar essa insatisfação com o idealismo transcendental que estou expressando como outro exemplo do que, a meu ver, é um padrão familiar na teoria do conhecimento. Esse é o padrão que eu quero chamar a atenção para vocês. Teria um padrão recorrente na teoria do conhecimento. Qual é o padrão? Encontramos-nos com questões sobre o conhecimento que levam ou a uma conclusão cética insatisfatória, ou essa ou aquela teoria do conhecimento que, quando examinada, revela não oferecer uma satisfação genuína, mais genuína do que a conclusão cética original que pretendia evitar. Então, temos questões céticas, isso leva ou bem a uma conclusão cética que é insatisfatória, porque nós gostaríamos de justificar o conhecimento, ou a uma teoria que não é melhor do que a própria conclusão cética, porque é mais complicada, depende de pressuposições mais duvidosas ainda do que o próprio ceticismo. Depois de várias decepções desse tipo, podemos acabar, então vocês podem pensar nisso como a própria posição do Descartes, a posição do Moore, a posição do Austin, assim por diante. Depois de várias decepções desse tipo, podemos acabar por nos perguntar se poderia haver uma explicação geral do conhecimento humano capaz de nos satisfazer, que permaneça suficientemente não cética ou suficientemente não centrada no elemento subjetivo. Então, o problema da posição do próprio Kant, de acordo com Stroud, é que ela, em certo sentido, pretende fornecer uma resposta ao cético, mas para isso ela depende de centrar-se no elemento subjetivo, e isso não parece muito melhor do que o próprio ceticismo. A pergunta é se eu posso ir para além disso. Dadas as questões gerais com que eles começam, quem são eles? Deixa eu ver. Os filósofos, isso vai vir depois, né? Dadas as questões gerais com que eles começam e a sensação de que a sua única perspectiva é ou o ceticismo ou alguma explicação difícil de se distinguir dele, poder-se esperar que filósofos introduzam procedimentos deflacionários em algum passo anterior do argumento. Então, isso eu não vou explorar com mais detalhe, mas isso é o gancho com os dois capítulos seguintes, né? A posição do Carnap e do Quine como filósofos que, em alguma medida, estão de acordo com Kant. Eles querem oferecer uma concepção de filosofia que distingue questões internas de questões externas, são termos que o Carnap ele mesmo introduz. Mas, ao contrário do Kant, eles não querem fazer isso de tal forma que se comprometam com uma teoria filosófica substancial como o idealismo transcendental. Eles pretendem fazer isso de uma forma mais deflacionária, dependendo apenas de uma certa visão de como os nossos, do significado dos nossos conceitos, ou algo nesse sentido. Então, o Carnap e o Quine vão ser exemplos de filósofos que, assim como o Kant, e diferente do Moore e do Austin e do próprio Descartes, concebem a natureza da investigação filosófica como sendo externa e, portanto, entendem as dúvidas céticas dessa forma. Eles também pretendem oferecer uma resposta. Essa resposta é mais deflacionária e não se reduz, não pretende depender da aceitação de uma tese substantiva como idealismo transcendental. Mas, nesses dois casos também, os capítulos dedicados a eles vão seguir essa estrutura, a essa altura, do campeonato familiar. Uma reconstrução e uma apresentação dos problemas. De modo que
até o final do livro, nós não chegamos a uma resposta satisfatória ao ceticismo. O que nós chegamos, se o Stroud é bem sucedido, é uma compreensão mais adequada do que tínhamos no início, do que são as dúvidas céticas. E é isso que é o objetivo do livro, afinal de contas, é falar sobre o significado, a significação do ceticismo filosófico. Nós vamos voltar a essas questões quando lermos a conclusão do livro. Nós vamos fazer isso daqui a 2 semanas. Mas eu vou fazer um parêntese agora, introduzir falar um pouquinho mais sobre a posição do Cavell, que também foi bastante influenciado pelo Austin e pelo Thomson Clark, dialogou diretamente com o Stroud. E aí a gente volta para o Stroud, no capítulo final, em que ele compara, ele analisa a posição do Thomson Clark, do Cavell, e apresenta as suas próprias considerações críticas a respeito delas, e aí a gente dá um fecho para o livro. Se vocês tiverem interesse em Quine e Carnap, sugiro que leiam os próximos capítulos, mas eu achei que estava de bom tamanho, porque essa estrutura vai se repetindo, pararmos por aqui e avançarmos para a conclusão. Então é isso. Nos encontramos semana que vem. Obrigado.